Cara, não sei, tomara de verdade que seja o último vídeo sobre o assunto, Choque Rei, toda essa treta aí que aconteceu no último domingo aí, né? Domingo e se arrastando. Hoje a gente tá gravando na quinta-feira, dia 7. O Choque Rei aconteceu no domingo, dia 3. Então, pra vocês verem como é o jogo mais demorado da história do futebol brasileiro. Parece que rolou uma reunião aí, né? Rolou uma reunião entre Leila Pereira e Casares e Federação Paulista. Eu até separei, eu vou ler a matéria aqui, do Arquibancada Tricolor. E depois eu vou pegar aqui uma opinião do Rodrigo Fragoso, que é bem interessante pra gente trocar ideia sobre isso, surfar sobre esse assunto aqui, que eu espero de verdade que se encerre, mas tem alguns pontos pra gente levantar, tá? Ó, aproveita, deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo chamado Seja Membro. Clica aí, tem 2 planos. O plano Rudiger e o plano Pé de Meia para você participar do nosso clube de membros. O plano Pé de Meia é o que vale mais a pena, que te dá benefícios a concorrer camisa, a concorrer ingresso. É bem legal, tá? Então, clica aí, a gente vai, essa semana, as próximas semanas, começar já, né, fazer funcionar a parada mesmo para vocês terem suas vantagens aí, beleza? Então, só clicar em Seja Membro e apoiar esse trabalho bonito aqui do Parmeira Mil Grau. Casares e Leila Pereira se reúnem na Federação Paulista, que promoverá mudança para os próximos clássicos. Vanessa Dias, que escreveu a matéria, por acaso, é minha esposa. Você acha que tá difícil pra você, que você não tá na minha pele, bicho. Ó, confusões e atritos aconteceram entre os presidentes de do São Paulo, Júlio Casares, e do Palmeiras, Leila Pereira, depois do choque rei realizado domingo no Morumbi. Membros da comissão técnica, diretoria e jogadores do Tricolor discutiram com a arbitragem pelas decisões polêmicas durante a partida. Além disso, o Tricolor não permitiu que o Clube Alviverde utilizasse a sala de imprensa para a realização da coletiva pós-jogo. Tudo isso acabou resultando na divulgação de notas oficiais por parte dos dois clubes e pronunciamentos de Leila e Casares. Para tentar acalmar os ânimos, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, promoveu uma reunião com os dois dirigentes na quarta-feira. Segundo o Globo Esporte, ficou decidido que nos próximos clássicos, membros da Federação Paulista e de São Paulo e Palmeiras se reunirão para tratar a organização dos jogos, evitando novos conflitos. Então, assim, o problema do São Paulo pro Júlio Casares era a arbitragem. Aí, o São Paulo recusou, né, ceder a sala pro Palmeiras. Aí o Palmeiras não gostou nada, e aí depois o São Paulo basicamente falou assim, foi o que vocês fizeram com a gente tá fazendo mesmo. Diversos jornalistas explicaram sobre isso, que o Palmeiras cedia a sala de coletiva, mas precisaria terminar a do Abel para depois fazer. Então, ou o São Paulo esperava, ou o São Paulo fazia num outro lugar, que é aquele que rodou as fotos aí da imprensa no chão e tudo mais. Então, um problema lá de trás que veio à tona agora, né, que foi uma coisa acumulando com a outra. Agora, a gente precisa falar sobre esse lance dos dois precisarem, né, da federação para se reunir. E aqui eu vou trazer a opinião aqui do Fragoso e depois da minha, mas eu achei que a dele é bem coerente. Ó, se liga. Craques, convenhamos, né? Não deveria se fazer necessário o que foi acordado na reunião que aconteceu entre Casares, Leila e representantes da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, enfim. Não dá, né? Para duas instituições gigantes, extremamente vencedoras e profissionais, precisarem de uma espécie de babá para definir a logística das entrevistas coletivas dos treinadores nos seus estádios. A gente precisa de mais profissionalismo. A gente não precisa de clubes que demandem uma babá, demandem uma cogestão para que ninguém se sinta incomodado ou desprestigiado nas entrevistas coletivas. Não faz sentido isso. Repito, depois querem que eu acredite que nós vamos ter uma liga no Brasil. Não vamos. Pode até começar, mas não acaba. Então ele trouxe a definição constrangedora, né? Essa questão da reunião. E, cara, falando sobre isso, assim, se tem um lado bom disso, talvez acalmarem os ânimos aí, né? Ó, beleza, um falou daqui, outro falou dali, vamos acalmar, beleza.
tem um ponto. A parte do Casares, ok. A parte do Belmonte, não. A parte do Belmonte tem que ser tratada de uma outra maneira. Né? A gente sabe muito bem qual é essa. Ela tem que ser tratada realmente pela lei, né? Porque ali excedeu, transcendeu o futebol. Então a parte do Belmonte, não. A parte do Belmonte é outra fita. O Palmeiras tem que ir realmente ir pra cima. O Abel, não sei quem que vai ser responsável aí, tem que ir pra cima mesmo, tá? Do Carlos Belmonte. Agora, em relação ao Júlio Casares, a todos esses problemas aí de sala de imprensa e tudo mais, como o Fragoso falou, é meio bizarro mesmo, duas instituições profissionais, antigas e tudo mais, né, tradicionais do futebol brasileiro, precisarem de alguém ficar ali, né, fazendo esse meio campo, pô. Fazendo isso daí. Primeiro que eu reitero o que eu falei, não precisa de coleguismo no futebol, tá? Não precisa de coleguismo, a Leila não precisa ficar cheia de amizades com o Júlio Casares, mas também não é legal do jeito que tava aí, do jeito que foi essa semana, ficar brigando, ficar um falando uma coisa. Porque assim, dos dois lados, um vai ter o que acusar o outro, né? Porque o Palmeiras foi lá, primeiro saiu o vídeo do Carlos Belmonte, o Palmeiras se posicionou, né, pô, falou do lance da xenofobia e tudo mais, e aí o Júlio Casares, da parte dele, ao invés dele chegar e falar, pô, realmente o Belmonte foi mal e tal, o Casares passou um pano nervoso pro Belmonte, que eu achei bizarro, tá? Eu achei que ele fosse ser um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais homem, mas, né, foi bizarro. Mas enfim, aí ele foi, passou pano, e aí nessa de passar pano ele acusa o Palmeiras de outras coisas, né? Ah, mas porque o Abel não sei quando fez isso aqui. Aí a Leila, quando aconteceu isso, não falou, tá ligado? E aí se o Palmeiras fosse responder, ia ficar a mesma coisa. Então, os dois lados têm coisas para se defender, coisas para atacar, né? A grande questão é, não precisa disso. Como eu falei, não precisa ser amiguinho, não precisa ficar, né, tirando foto aí com o rival, tudo bem, no dia a dia da Leila não tem o que fazer também, pô. Se ela conquistou esse carisma aí, ótimo. Mas igual ela fez na Supercopa, por exemplo, não acho legal. Que ela mesma vai lá e fica tirando foto. Você imagina o Casares perto da torcida do Palmeiras? Não ia ser aquilo ali, né? Então, assim, melhor não fazer, né? Melhor ficar quietinho, ficar de boa. E aí, cara, esse lance realmente é meio bizarro precisar ter uma babá, porque assim, a Federação Paulista também entende que não é bom pro campeonato isso, numa semifinal, por exemplo. Não sei se a gente vai, acho que não vai poder jogar no Allianz Parque, mas enfim, a semifinal, se acontecer essa semifinal, provavelmente vai ser comando do Palmeiras e tudo mais. E aí, numa dessas, a arbitragem ajuda o São Paulo, por exemplo. Olha o problema que é, porque não que seja legal quando acontece, mas às vezes acontece aleatoriamente, né? Não tem nenhum jogo recente que teve problema, aí você vai e tem, e pô, a galera fica brava igual, beleza. Mas quando vai acumulando, tanto o São Paulo, se ajudar o São Paulo, se ajudar o Palmeiras num jogo desse, numa eliminação de jogo único, meu Deus, mas vai dar um problema e vai, obviamente, interferindo no produto no Campeonato Paulista. Então, eu entendo que a Federação Paulista quis fazer essas pazes aí, essa conversa, né, em relação até às salas de imprensa aí, pra não ter mais problema, esse problema que teve. Mas eu tenho que falar uma coisa, o problema não foi esse. O problema não foi o São Paulo utilizou de desculpa do que aconteceu no jogo, do que eles queriam protestar, e aí jogaram em cima do Palmeiras, porque eu repito, quando o pessoal que acompanhou a nossa live, que acho que foi o recorde nosso ao vivo aqui, quando a gente colocou o Casares falando aí, a live do Palmeiras estava aberta pra coletiva, tava tudo certinho, né, o link, tudo certinho, como sempre acontece, e de repente caiu o link, falei, pô, estranho, né, eu achei no mínimo estranho, aí depois a gente descobriu que não ia ter a coletiva, então já tava tudo certo, e foi feito algo que, pelo que a gente ficou sabendo aí, nem profissionais da área de comunicação do São Paulo entenderam bem, assim, não gostaram muito, porque realmente isso gera um conflito e um clima bem ruim entre os brothers, entre as comissões aí, né? Mas, cara, vamos ver, eu acho que legal, tudo bem ter essa conciliação, não acho que tem que voltar com o coleguismo, não acho que tem que ficar brigando também, e eu, pelo amor de Deus, tomara que se a gente se encontrar aí numa semifinal, não tenha nenhum problema de arbitragem. Ganha quem tiver que ganhar, perde quem tiver que perder, cada um sai falando do jogo, porque a gente não comentou futebol essa semana. A gente comentou arbitragem, comentou declarações, comentou notas, menos futebol. E isso, ao meu ver, de certa maneira até bem triste, beleza? Deixa seu comentário aí, seu like é muito importante, se inscreve no canal, tamo junto.